Oi, amigas, diretamente do sofá da minha casa para conversar com vocês um pouco mais. A ideia que eu tive com esse canal é eu conseguir mostrar como que é a minha rotina, conciliando a minha vida de atleta, com a minha vida de CLT, minha vida de casada. Então, esses vários universos que me compõem, eu quero mostrar um pouquinho para vocês, tanto para mostrar que é possível, para inspirar, para a gente ter alguma troca, para vocês me ajudarem. Então, é por isso que eu tive a ideia de criar esse canal. Hoje eu já tô ali no Instagram, eu tô postando mais coisas, no TikTok. Mas aqui eu acredito que a gente vai ter um espaço maior para conversar e é isso que eu sinto falta. Eu sinto falta de ter tempo para falar e conseguir ter essa reflexão. Então, acho que o YouTube é uma das formas de conteúdo que eu me identifico e é por isso que eu iniciei este canal. Então, esse primeiro vídeo, como vocês viram aqui, são 10 curiosidades, 10 fatos sobre mim. Eu tô me sentindo muito em 2012, quando tinham esses vídeos de verdade, ou, sei lá, Ask FM, onde a gente contava 10 curiosidades, 10 fatos sobre mim. Mas eu sempre gostei muito disso, mas eu nunca fiz um vídeo assim, então este é o meu primeiro vídeo fazendo. Então eu tô com a minha colinha aqui no computador só pra eu dar uma olhada e não esquecer de nenhuma informação importante sobre esses fatos. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui, ok. Vou começar me apresentando de uma forma geral, como se fosse uma entrevista de emprego, se a gente fosse se conhecer a primeira vez, pessoalmente, o que eu faria, o que eu falaria, né? Numa roda, numa empresa, alguma coisa assim. Bom, meu nome é Gabi Su, eu tenho 25 anos. Atualmente eu moro em Curitiba, no Paraná, mas eu sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou casada, eu tenho um cachorrinho que é um Shih Tzu, que é esse daqui que vocês estão vendo, que o nome dele é Thor. É, eu estudo nutrição, e além de estudar nutrição, eu trabalho numa empresa como CLT, de forma remota, com tecnologia e inteligência artificial. Eu também sou atleta profissional de fisiculturismo na categoria Fit Models, e eu sou a segunda atleta pro do Brasil. De uma forma geral, me apresentando, esta sou eu. Mas vamos lá, então, eu vou começar contando um pouco sobre a minha trajetória e falando sobre esses fatos sobre mim, para vocês me conhecerem um pouco mais. Então, pegando um pouco do universo Gabi atleta, como que eu iniciei no fisiculturismo? Essa é uma história muito doida, porque eu caí de paraquedas ali, em 2000 em dezembro de 2024, eu iniciei um processo de déficit calórico. Então, eu era uma pessoa normal, deixa eu colocar uma foto aqui para vocês verem, e eu queria ter um corpo mais definido. Então, eu iniciei um processo de déficit com um coach que ele já era coach de atletas, conhecido, assim, e tudo mais, e eu iniciei com ele por conta de indicação de algumas pessoas da minha cidade. Então ali a gente iniciou um trabalho de déficit calórico pra tirar, tipo, toda a gordura ali que eu tinha e tudo mais acumulada, que era o que me incomodava. E a gente fez um trabalho de 6 meses. Quando chegou no final desses 6 meses, eu comecei a ver, cara, meu físico correspondeu muito bem. Eu já tava com um volume que eu considerava legal na época. E eu falei pra ele que eu gostaria de subir uma vez como atleta biquíni, pra ver como que era e tudo mais. Ele se empolgou. E a gente fez uma mini finalização ali em maio. Finalzinho de maio, a gente fez uma de 2025, a gente fez uma mini finalização. Foi quando eu vim pra Curitiba a primeira vez pra ver ele pessoalmente. Quando ele me viu pessoalmente, ele falou: "Cara, beleza, dá pra ir na categoria biquíni, só que a gente vai ter que fazer um booking". Então, eu tava finalizando na minha cabeça o meu cutting e ia engatar um booking pra subir, talvez daqui 2 anos, 2027, final de 2026, porque eu precisava ganhar muito volume pra categoria biquíni. Então, eu tava com isso na minha cabeça. Só que quando ele me viu pessoalmente, ele falou: "Gabi, tem uma categoria nova, que é a categoria Fit Model, que surgiu esse ano e tudo mais, que é bem legal, e teu físico tá super encaixado". E ali eu falei: "Cara, o que é Fit Model?". Então eu fui procurar, nesse meio tempo que a gente tava conversando, a gente até fez algumas sessões de fotos, alguns vídeos, vou deixar aqui pra vocês também, nessa época. Eu fui procurar o que era Fit Model, como que funcionava, qual que eram os critérios, o padrão, ali mesmo naquele dia. Se eu não me engano, foi dia 30 de maio, alguma coisa assim. Quando eu vi, eu falei: legal". Daí, nesse meio tempo, eu mandei mensagem pro meu coach, falando: "Ó, acho que vou subir na Fit Model". Ele falou assim: "Cara, vem aqui na academia, eu acho que vai dar muito bom". E daí a gente voltou pra academia, a gente se encontrou de volta, tanto que eu saí da academia, da segunda vez ali, com a inscrição feita pra eu não desistir. Então, essa é a minha primeira preparação, que foi pro campeonato Eduardo Correia de 2025, é um campeonato aqui no sul do Brasil. Eu me preparei em 2 meses. Foi uma loucura, mas eu já tava assim, mais seca. Eu só basicamente a gente fez alguns ajustes ali na dieta. Então foi em 2 meses que eu me preparei pra minha estreia. E uma semana depois da minha estreia, eu subi em um campeonato nacional. E a ideia de subir nesse campeonato nacional, que ele valia um Procard, só que na época eu não tinha nem dimensão do que era um Procard, por isso que eu digo que eu caí de paraquedas. É, a ideia era que eu fosse vista
porque eu iria provavelmente ou entrar num off pra uma biquíni, ou continuar no futebol. Tava tudo muito incerto depois da primeira vez que eu subi. Mas eu só tinha uma coisa certa, que eu iria subir de volta, porque eu me apaixonei por aquilo. E quando eu subi no Nacional, que foi uma School Contest Brasil, que aconteceu aqui em Curitiba, surpreendentemente, eu ganhei o Procard. No Eduardo Correia, quando eu competi, eu não ganhei o overall. Eu ganhei 3 categorias, que foi a Novice, a Estreantes e a Open A. Eu fui pra disputa de overall, e na disputa de overall eu bati na trave. O meu feedback ali daquele campeonato foi em relação à minha tinta, que eu pintei fora do evento. E pro meu segundo campeonato, que foi ali no Nacional, eu ganhei o overall até da menina que tinha ganhado de mim lá no Eduardo Correia. Então, era uma coisa que eu não tava esperando. Só que a partir daquele momento, eu tive certeza que era aquilo que eu queria, tá? Ali, a primeira vez que eu pisei no palco, óbvio, eu tava muito nervosa. Mas, sei lá, eu me senti. Ao mesmo tempo que eu tava nervosa, eu me senti muito à vontade. Eu sentia que aquilo tudo, tipo, tava na minha mão, que eu conseguia controlar aquilo. E foi uma sensação incrível. E desde então, assim, eu me descobri uma nova pessoa, como atleta, como mulher. Parece que eu descobri o meu propósito. Quando eu tô em preparação, eu sou uma outra pessoa. A minha cabeça, a minha mentalidade, assim, ó, é surreal. Eu não consigo explicar o que a minha vida, tipo, em 6 meses mudou. Em 6, 7 meses, a minha vida virou de ponta cabeça. Eu me mudei de cidade, a minha profissão, o meu trabalho, tudo, assim, expandiu. E eu tenho certeza que isso é por conta do esporte, é por conta do fisiculturismo. Então eu descobri uma Gabi extremamente apaixonada por esse universo, que é sedenta, que é obcecada pelo fisiculturismo. E assim, uma Gabi muito mais feliz. Então essa é a minha trajetória dentro do fisiculturismo. A segunda curiosidade, que agora foge um pouquinho desse lado meio nerd que eu tenho, mas também do lado atleta e do lado esposa, que é uma coisa muito, sei lá, que eu vejo poucas pessoas gostando disso, mas eu só jogo um tipo de jogo, assim, no celular, que é jogos de fazendinha. Então, todos os jogos de fazendinha que você me der, eu vou jogar. E são jogos que me fazem, ao mesmo tempo que eu tô jogando, parece que eu tô trabalhando. Que são aqueles jogos meio que de administração. Então, eu preciso comprar, eu preciso vender uma coisa, eu preciso produzir outras coisas. Então, geralmente eu não costumo jogar jogos de celular e no computador e tudo mais, porque eu acho que é um pouco perca de tempo. Porque na minha cabeça eu tô administrando um negócio e mexe muito com o meu lado empreendedor, esse tipo de jogo. Então é uma curiosidade meio que aleatória, mas que eu vejo poucas pessoas com essa visão de jogos de fazenda. Uma outra coisa que une o que eu trabalho com o universo do fisiculturismo, que hoje eu atuo como Group Product Manager de inteligência artificial. E então tudo no meu trabalho tá ligado a IA. Só que eu sou a maluca da IA. Tudo eu quero fazer com IA. Se eu puder editar este vídeo com IA, usar algum recurso de IA, eu vou usar. Então, tudo que eu posso usar a IA no fisiculturismo, eu uso. Então, assim, como que eu escolho a cor do meu biquíni? Não é simplesmente a cor que eu gostei. Não. Pego uma foto minha, pintada, uma foto minha normal, que aparece a cor da minha sobrancelha, do meu cabelo, e eu mando pro chat GPT e falo pra ele, olha, analisando o meu contraste pessoal, qual que é a melhor cor de biquíni para eu subir no meu próximo campeonato? Tudo que eu puder usar IA no meu dia a dia, para otimizar a minha vida, tanto no fisiculturismo como dentro de casa, em total, eu vou utilizar a IA. Curiosidade, que é uma curiosidade que eu não me orgulho, tanto por eu estudar, tipo, nutrição, tanto por ser atleta e tudo mais, é que a minha comfort food é uma Cherno food, que é o quê? Miojo. Quando eu era criança, eu comia muito, 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 muito miojo, cup noodles e tudo mais. A minha mãe gosta até hoje de cup noodles. E eu também gosto, tá? Então, assim, se eu puder comer um miojinho, dali. Tudo que tem gosto de miojo, galinha caipira, assim, esse sabor bem artificial, eu gosto. Eu não me orgulho nada disso. Óbvio, hoje fazem o quê? Fazem mais de um ano que eu não como miojo, essas coisas assim. Mas às vezes eu passo no mercado e eu desejo aquilo. Mas eu achei uma sopinha de sachê da New Millen, eles têm como se fosse uma proteína, um whey, mas não é uma proteína bovina em sachê, que ela é uma sopinha e parece muito miojo, então me ajuda muito a matar essa vontade do miojo. Eu faço esse sachêzinho da New Millen e coloco um macarrãozinho, um cabelinho de anjo, ou até mesmo com jaque no formato de cabelinho de anjo, parece que eu tô comendo miojo puro e já deixa meu coração quentinho com essa comfort food. A quinta curiosidade é, que eu já comentei antes, que hoje eu trabalho como Growth Product Manager. Só que é muito difícil explicar para as pessoas o que eu faço. Então, quando você me pergunta, eu vou falar assim, eu sou coordenadora de uma equipe de gerente de produto. Ou eu sou coordenadora de uma equipe de desenvolvimento de sistema. Porque é difícil explicar o que um PM faz. Então, atualmente, eu estou trabalhando na área mais de
estratégia e gestão de pessoas de um time de desenvolvimento de produtos que trabalha com inteligência artificial. Mas, na real, o que um PM faz, que é o que eu iniciei na minha profissão em tecnologia? Um PM, vou dar um exemplo prático. Sabe, tem um aplicativo do iFood. E dentro do aplicativo do iFood tem lá os filtros por poke, por massas, por comida japonesa, por pastel. Alguém precisou pensar que, pra ser mais fácil para o usuário achar o tipo de comida que ele quer, é legal a gente fazer um filtro dessa forma. Comida japonesa, comida tailandesa, massas. Alguém precisou ter essa ideia. Quem tem essa ideia e fala como esse produto vai funcionar, vai ter a imagenzinha ali e tudo mais, quando clicar vai filtrar por todas as comidas japonesas, essa pessoa que teve essa ideia provavelmente foi um Product Manager. Então, o Product Manager, ele não necessariamente ele vai desenvolver, quer codar, ele vai ser o design, que vai desenhar a tela, não. É a pessoa que geralmente, ela identifica um problema que o usuário tem e propõe uma solução e discute a regra de negócio, tanto de uma forma usual como estratégica. Então, é bem difícil explicar, no geral, para as pessoas o que eu faço, com o que eu trabalho no dia a dia. Eu gosto muito de trabalhar nessa área, como gerente de produto, e agora nessa fase de gestão de pessoas, que eu tô me desafiando, mas não sei quanto tempo que eu ainda vou continuar nisso, por conta de ser muito difícil conciliar a vida de CLT com uma vida de atleta. Mas esse é um papo para outro vídeo nosso. A sexta curiosidade sobre mim vai ser agora um pouco mais sobre a minha infância. Quando eu era criança, eu nunca achei um esporte que eu me encontrasse que eu fosse boa. Eu pulava a aula de educação física, eu faltava, eu ficava mexendo no celular, eu ficava na arquibancada, nunca... Mas eu sempre tentava, assim, eu queria ter um esporte. E finalmente, depois de adulta, eu achei um esporte. Óbvio, eu já fazia musculação há uns 2 anos, assim, de ir na academia, vou uma semana, volta. Quando eu iniciei ali a minha preparação como atleta, a minha primeira que durou 2 meses, eu já tava certinho indo na academia há mais de 1 ano. Então eu já tinha descoberto a musculação. Só que eu não encarava a musculação como um esporte, não conseguia fazer esse link. Mas quando eu me descobri no fisiculturismo, finalmente eu encontrei um esporte para chamar de meu. O 7º fato sobre mim é que quando eu estou em pré-contest, eu coloco a abobrinha em absolutamente tudo. Porque a abobrinha é um negócio que quase não tem caloria, não tem um gosto muito característico, e ela sacia e dá muito volume nas comidas. Então, eu coloco a abobrinha no meu ovo de manhã, que geralmente eu como um omelete, então eu coloco um pouco de abobrinha. Tem abobrinha no meu almoço, que é os legumes. Tem abobrinha no meu lanche da tarde, que é um sorvetinho proteico com 4 ingredientes, e um dos ingredientes é a abobrinha. E na minha janta também tem a abobrinha, que é o legume. Então, assim, eu sou abobrinha lover, assim, demais. Só experimentem, não julguem a abobrinha, como eu disse, ela não tem um gosto característico. Então, você pode colocar ela em tudo, que vai dar volume e saciedade, e vai ajudar demais nesse período que a gente passa fome no pré-contest. A 8ª curiosidade é que eu sou muito tímida. Isso começou, eu acho que depois dos meus 12 anos que eu virei uma pessoa tímida. Quando eu era criança, eu era muito cara de pau. Então, eu sempre gostei de fazer teatro, declamar poesia. Sou uma pessoa que eu sei que eu tenho uma desenvoltura boa, que eu consigo falar. Eu não consigo chegar em você e, tipo, trocar uma ideia ou pedir alguma coisa. Eu tenho muita vergonha, assim, dessa fase inicial, de me entrosar e tudo mais. Tanto que essa questão da timidez era uma coisa que me travava muito em relação a redes sociais, a YouTube. Eu, desde criança, eu falava quando eu era criança que eu queria ser atriz da Globo. Eu queria ser artista. E depois isso foi se perdendo, porque eu fui sendo uma pessoa que, sei lá, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa despertou essa timidez e me travou. Então eu sempre quis gravar vídeo no YouTube, ser youtuber, ser influencer. Sempre quis, era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu sempre dava uma desculpa. Eu falava, quando eu tiver um celular melhor, eu vou fazer. O fato de eu ter me tornado atleta me empurrou pra isso. Meio que. Eu acho que vocês sabem, né? Que hoje só ser atleta de fisiculturismo, só subir no palco, não basta. Pra você ser reconhecido, obviamente, se você tiver um shape, uma linha bonita, em cima do palco, você vai ser reconhecido com certeza. Mas fora do palco, né? Porque a gente não vive em palco todo final de semana, principalmente aqui no Brasil, quando se fala de um atleta profissional, não tem show profissional todo final de semana. Então, pra você ser visto, você precisa estar nas redes sociais. Então, ser atleta me impulsionou até nessa vontade que eu tinha. E é muito legal que isso destravou essa vontade, acendeu essa chama de volta em mim, em produzir conteúdo, a estar mais nas redes sociais, a vir pro YouTube, que eu acho que era um sonho, assim, desde criança. Eu sempre quis gravar 10 fatos, 10 curiosidades sobre mim, eu sempre quis, mas eu não tinha essa coragem, com medo do que os outros iriam pensar, com a desculpa de que eu não tinha estrutura suficiente pra isso, que não era o meu perfil, tá aqui, que eu era uma pessoa muito tímida. E finalmente eu tô conseguindo estar aqui, então eu tô muito feliz. A penúltima curiosidade é que, como eu disse pra vocês, eu sou casada. E o meu marido, ele é formado em educação física. E, na verdade, o sonho de competir sempre foi dele. Ele que me apresentou o fisiculturismo. E a gente já tá junto
há uns 4 anos, vai fazer 5 anos que a gente tá junto. Desde que a gente começou ali a namorar, ele sempre falou que ele gostava de fisiculturismo, ele era maluco de academia, ele que me puxou pra academia, me ensinou a treinar. Hoje ele é a pessoa que cuida dos meus treinos, então ele treina comigo todos os dias de inferiores. Superiores eu gosto de treinar sozinha, mas inferiores que eu preciso puxar um pouco mais meu treino, pegar um pouco mais pesado, é ele que é o meu treinador, ele que faz todas as minhas planilhas de treino, ele que me ajuda. Então o sonho de competir sempre foi dele. E ele transferiu esse sonho e essa vontade pra mim, e ele transformou o sonho dele no meu, e o meu sonho hoje é o dele. Então a gente vive muito intensamente. Ele ainda não subiu no palco, mas eu tenho certeza que em 2025 ele também vai realizar o sonho dele de fazer a estreia dele no Amador. Ele não pretende ser atleta profissional. Hoje eu acho que 2 aqui em casa já é muito. Nossos objetivos, como eu disse, são muito parecidos. Então se eu puder te dar uma dica, tenha do seu lado, principalmente quando a gente fala de cônjuge, marido, mulher, namorados e tudo mais, tenha do seu lado alguém que te apoie e que sonha com você. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. E a minha última curiosidade vai ser sobre as minhas refeições livres. E eu estou sem refeição livre, então zerada de refeições livres. Mas quando eu tenho refeições livres, ou quando eu tenho vontade de comer coisas fora da dieta, geralmente são comidas normais. Ou as comidas que eu já como, só que em maior quantidade. Então, eu como arroz e tilápia e mamão. A minha vontade, sei lá, eu como 50 gramas de arroz. A minha vontade é de fazer um prato com 100 gramas de arroz. Se eu como 200 de tilápia, é 400 de tilápia. Então eu tenho vontade de comer comida mesmo. Vontade de comer arroz, feijão. Olha, a última vontade de coisa que eu tava pra comer, sabe o que foi? Misto quente, pão, queijo, presunto, requeijão e outro pão na misteira. Eu tenho, as minhas vontades são de comer comida, nada de besteira, não é hambúrguer, não é pizza. É difícil ter esse tipo de vontade. Eu tenho mais vontade de comer comida de verdade, tipo arroz, feijão, às vezes coisas que, sei lá, macarrão. Eu tenho mais vontade de comer isso do que besteira. E não sei se é algo normal, assim, pra maioria dos atletas, mas eu não vejo muito pessoal falando sobre isso, mas as minhas vontades são de comer comida. E se eu pudesse escolher carbar com alguma coisa, eu acredito que eu escolheria carbar hoje com estrogonofe. E já pensou? Ai, um hambúrguer, Mac? Não, estrogonofe, eu ia ser muito feliz. E amigas, essas foram as 10 curiosidades sobre mim. Eu acho que nada muito surpreendente, mas deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu sobre tudo isso que eu falei, se você se identifica com alguma coisa, se você tem alguma pergunta. E claro, se você quiser continuar acompanhando essa minha rotina de atleta, fit model, rumo ao meu pro debut no Japão, os bastidores, treinos, dietas, inscreva-se no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, me segue nas minhas redes sociais, vou deixar todas aqui embaixo pra vocês. Lá eu posto diariamente e eu quero trazer cada vez mais conteúdos pra vocês aqui no YouTube, principalmente conteúdos um pouco mais longos e reflexivos para que a gente possa conversar. Se você tiver sugestão de algum conteúdo que você quer entender sobre essa vida de atleta ou quer que eu explore um pouco mais, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários e vou estar gravando vídeos especiais para vocês. Muito obrigada!